Olá pessoal, aqui é o Adriano Lanucci, da Embarcadero Technologies, e hoje eu estou aqui para apresentar o webinar sobre a certificação Delphi. Esse webinar ele está dividido em 4 partes. A primeira eu vou dar um overview aí sobre o programa de certificação Delphi. Logo depois vocês vão ter aí algumas dicas de como funciona a certificação Delphi Developer. Depois nós vamos falar sobre a certificação Delphi Master Developer e ao final eu estarei aqui para responder a todas as perguntas aí que vocês tenham. Para começar, vamos entender um pouco por que o programa de certificação, por que se tornar um profissional certificado. Quando você olha hoje no mercado, o mercado é cada vez mais competitivo, especialmente no mercado de tecnologia. A gente tem aí uma competição muito forte e as empresas estão buscando cada vez mais os profissionais melhores qualificados. Então, você tem diversas formas aí de ser um profissional melhor qualificado, e a certificação é uma delas. A certificação não somente dá um título do fabricante reconhecendo que você é um profissional certificado, mas como também ajuda vocês a melhorarem aí o conhecimento, a conhecer mais e se aprofundar mais em determinadas tecnologias. A certificação ela não valoriza só quem é só o desenvolvedor, mas ela valoriza aí quem é estudante, gerente de empresas e valoriza também as próprias empresas. Muitas empresas, quando estão aí começando projetos, ela apresenta a sua equipe e ela usa a certificação como sendo um dos valores para essa equipe. Para nós aqui na Embarcadero é uma ferramenta muito importante a certificação porque ela vai ajudar a educar desenvolvedores, a criar novos desenvolvedores. Então, a certificação tem um valor muito grande para nós aqui também. Então, para ajudar os desenvolvedores Delphi a se tornarem melhores desenvolvedores e se diferenciarem no mercado, nós criamos a certificação Delphi. A certificação Delphi ela tem 2 níveis. O primeiro que é o Developer e o segundo que é o Master Developer. Então você tem 2 certificações e você pode escolher qual das 2 você deseja fazer. Você pode fazer as 2, pode fazer a Developer depois a Master ou pode fazer diretamente a Master. Você não precisa passar pela Developer para fazer a Master. Claro que se você passou na prova Developer, você aí vai ter melhores chances de passar na Master. Agora, se você não passou na Developer e vai tentar a Master, talvez você não tenha grande chance. Então é importante você passar no Developer e aí depois ir para a Master. É uma recomendação que eu já começo a fazer desde o início. Ok? Quando você começa a preparação para fazer a certificação, vocês têm aí, vamos dizer, vários recursos disponíveis para começar o preparatório. Mas o primeiro deles, e onde eu recomendo que vocês vão ler as informações e busquem as informações iniciais, é no Certification Center. No nosso site tem a página da certificação, onde você tem todas as informações da certificação Developer e para a certificação Master Developer. Tudo está lá, disponível. E no centro de certificação, no Certification Center, você encontra os Study Guides, que são os guias de estudos. O Study Guide contém toda a informação relativa a cada um dos exames. Então você tem aí o Study Guide para certificação Delphi Developer e o Study Guide para certificação Delphi Master Developer. É importante que durante a preparação para a certificação, você leia o conteúdo do Study Guide, porque nele você vai ter todas as informações como a prova funciona, você vai ter as informações de quais áreas a gente vai estar perguntando, fazendo as perguntas de exemplo vão estar disponíveis no Study Guide, quais os materiais que vocês têm que vocês podem utilizar para ajudar durante o estudo, sites, livros, parceiros de treinamento, ou seja, todas as informações estão lá disponíveis no Study Guide, para cada uma das certificações. Como funciona a prova? A prova contém 60 perguntas, essas perguntas estão em inglês, você tem 60 minutos para responder todas elas. Caso você termine antes dos 60 minutos, você tem o tempo restante para verificar, fazer uma revisão das suas respostas. Você pode marcar as perguntas que você tem dúvida na prova e voltar nessas perguntas.
e rever posteriormente, até os 60 minutos, claro. E deu 60 minutos, tem certeza de que todas as perguntas foram respondidas corretamente, você finaliza o exame, a prova. Pontuação mínima é 80%, isso equivale a 48 perguntas ou mais, ou seja, no mínimo 48 perguntas corretas, e aí você se torna um profissional certificado. Cada questão é apresentada como múltipla escolha. Você vai ter 98% das perguntas, elas são uma única resposta, ok? E vou dizer que os outros 2% são perguntas onde você vai ter múltiplas respostas, ou seja, você pode marcar mais de uma opção. Você vai saber na pergunta se ela é uma única resposta ou múltiplas respostas. Okay? Vai ter um texto escrito em cima da resposta dizendo, selecione todas que se aplicam. E você vai ver que a diferença entre um checkbox e um group box. Okay? Então, as perguntas que são uma única resposta, você só tem como marcar uma resposta. As que são múltiplas respostas, você aí vai ter a opção pelo checkbox de marcar várias respostas. Mas 98% é uma única resposta, ok? Isso facilita bastante aí na hora de que você vai responder suas perguntas. A partir do momento que você passa na prova, você recebe um certificado, isso é automático via e-mail, um certificado em alta resolução, onde você pode imprimir, colocar num quadro, na parede, onde você quiser. E esse certificado ele é válido por 2 anos. Quando estiver chegando lá, completar os seus 2 anos de que você é certificado, a gente vai ter uma nova prova, e aí você vai se atualizar para uma próxima certificação Delphi. As provas, existem 2 tipos de provas, provas moderadas e as não moderadas. A certificação Delphi Developer, ela não é moderada, ou seja, você pode comprar a sua certificação, fazer a prova desde o seu escritório, da sua casa, da praia, onde você quiser. Você precisa ter um computador, acesso à internet, e você faz a prova de onde você quiser. A segunda prova é a certificação Delphi Master Developer, ela é moderada. E nesse caso ela requer um moderador, ou seja, você vai ter que agendar essa prova com um dos nossos parceiros de treinamento, um dos Certification Centers, e você vai ter que agendar e ir até lá e fazer essa prova. E no caso, você vai agendar, você vai fazer a prova e vai ter uma pessoa que vai estar te monitorando aí durante a prova. Caso você não tenha um parceiro próximo de você, a gente entra em contato com a gente, que a gente pode ver aí que tipo de solução a gente pode auxiliar vocês aí a fazer essa prova master. Onde você pode obter treinamento e fazer a prova master? Tem 2 links aí no slide, um para a lista de parceiros de treinamento, são empresas que oferecem treinamentos e elas têm diversos tipos de treinamento e nós apoiamos essas empresas de treinamento. Eles têm diversos tipos, onde você vai poder utilizar, fazer esses treinamentos com eles, e vários desses treinamentos ajudam de alguma forma aí na certificação. Tem o Certification Center, que são centros de certificação, onde eles não necessariamente fornecem treinamentos, mas eles aplicam a prova master. Então, vocês, por favor, acessem essa lista aí. Caso na sua cidade não tenha um Certification Center, um parceiro de treinamento para aplicar a prova master, manda um e-mail para certification@embarcadero.com e a gente vai auxiliar aí vocês, ajudar vocês. Quais são os benefícios para quem se torna um desenvolvedor certificado? Primeiro, você tem o certificado. Você recebe o certificado, que é como se fosse um diploma, e aqui você tem na tela o certificado para quem se torna developer, Delphi Developer Certified. Aqui você tem o certificado para quem se torna Master Developer. E você recebe esse certificado em alta resolução no seu e-mail, você pode imprimir e ter ele aí exposto aí na sua parede, né? A gente sempre faz isso com muito orgulho, né? Você recebe também os logos para as respectivas certificações. Você pode usar o logo nas suas assinaturas de e-mail, blogs, currículos, o seu cartão de visita.
Ou seja, você pode utilizar o logo aí dizendo que você é um profissional certificado. Você tem aí prioridade aí nos convites para participar dos programas betas da Embarcadero e você vai fazer parte da lista de desenvolvedores certificados. A gente vai criar no site, até o final do ano, o Certified Developer Directory, onde as pessoas vão poder acessar essa página e ver quais são os profissionais certificados em Delphi. Ok? Claro, se você tem que ir lá no seu profile, você vai ter que permitir a gente publicar o seu nome, né, sua informação, sua foto, e caso você seja de acordo, você pode estar lá na lista de profissionais certificados. Com relação à certificação Delphi Developer, vamos agora ver como funciona a certificação Delphi Developer. Primeiro, ela é uma certificação que testa os conhecimentos gerais em programação Delphi, questões relacionadas a sintaxe, técnicas de programação e conceitos relacionados ao desenvolvimento de aplicações com banco de dados. A prova está organizada em 12 áreas, ela não é moderada e, como eu já comentei, são 60 questões e para você responder em 1 hora. O mínimo é 80% de acerto para passar na prova. Como essas questões estão organizadas? Primeiro, elas estão organizadas em 12 áreas e a primeira área delas é a Delphi Fundamentos. E o que nós perguntamos? Quais são os tipos de perguntas nessa área? No Delphi Fundamentos, a gente vai fazer perguntas relacionadas aos recursos do Delphi, relacionados, por exemplo, a sintaxe, a palavras reservadas. Vocês vão ser perguntados como funciona a hierarquia de uma unit em Delphi. Então você tem que saber lá que você tem a implementação, que você tem interface, que você pode declarar uses na interface, na implementação, que você pode ter uses ou não, coisas desse tipo. Como declarar funções, variáveis e funções, procedures, tudo isso vai ser perguntado nessa área. Uma pergunta importante, e como base, essa área vai fazer algumas perguntas relacionadas ao IDE. E como base, a gente usa o Delphi XZ como base para as perguntas relacionadas ao IDE. Então, você tem que saber como funciona o Delphi XZ. Claro que todo o seu conhecimento que você tem desde o Delphi 5, 6, 7, ele vai ser aproveitado. Mas como existem perguntas relacionadas ao IDE e existem mudanças no IDE desde a versão 2006, quem está em Delphi 7, por exemplo, ou versões anteriores, vai ter que entrar no novo IDE e saber como funciona, aprender como funciona o IDE a partir da versão 2006. Okay? Mas a grande maioria das perguntas relacionadas a Delphi, não especificamente a uma versão do Delphi. Segunda área é tipos de dados, variáveis e constantes. Aqui a gente vai estar perguntando quais são as diferenças entre os tipos de dados, como se declara eles. Vamos estar fazendo perguntas relacionadas a records, a enumerators, a arrays dinâmicos. E aqui, vocês que talvez estejam utilizando uma versão anterior a Delphi 2009, a gente vai fazer perguntas relacionadas aos tipos string, ANSI-string, char e Unicode string. Como a gente implementou o suporte ao Unicode na versão 2009, você tem que saber quais são essas diferenças. Se você não souber quais são essas diferenças, você provavelmente vai responder as perguntas baseado nas versões anteriores. E aí você vai estar escolhendo a resposta errada. Por exemplo, pode cair questões na prova onde ele vai te perguntar quantos bytes existe numa determinada string. Ele vai te falar, tem essa string Delphi. Quantos bytes tem nessa string? Se você considerar o cálculo de byte relacionado até a versão Delphi 2007, você vai falar um valor. A partir do Delphi 2009 isso mudou. Por quê? Porque cada string não tem mais 1 byte, ela tem 2 bytes. Então isso é uma das coisas que mudou com relação ao Unicode, você tem que saber. Funções da RTL relacionadas a como utilizar conjuntos de caracteres, por exemplo, quando você quer descobrir se uma determinada letra está dentro de uma variável. Então você usa lá if variável in
o conjunto de caracteres que você quer. Existe uma nova função que representa isso a partir do Delphi 2009. Então, você tem que conhecer essa nova função. Outra área são os procedures e funções. Essa área a gente vai fazer perguntas relacionadas à declaração, de sintaxe, a convenção de chamadas de procedures e funções, como trabalhar com forward, interface e declarações externas, overload de métodos, declaração de variáveis locais e globais, funções e procedures nested, os tipos de parâmetro, como é que você pode utilizar os tipos de parâmetro, passar parâmetro por referência, parâmetro como constante, parâmetros in e out, diretivas de compilação relacionadas a procedures e funções também vão ser perguntas aí nessa área. Classes e objetos, isso é uma outra área, e aqui a gente vai perguntar como você vai fazer declaração de classes, né? Como instanciar objetos, como trabalhar com herança, polimorfismo, escopo, né? Qual é a visibilidade aí dos membros da sua classe. Então você vai ter que saber quando utilizar public, private, protected, strict private, strict protected. Você vai ter que saber também como trabalhar com construtores e destrutores. Isso é importante. Tá? Eu tenho umas dicas publicadas no meu blog em relação a isso, e isso é uma das perguntas que realmente vai estar na prova. Tem uma outra área aqui que a gente chama de Standard Routines in I/O, que são perguntas relacionadas às funções da RTL para alocar memória e gerenciar strings em memória, como funciona isso. As funções, se você utiliza aí as funções de abertura de arquivo, leitura, readline, writeline, e manipula arquivo texto, essas funções relacionadas à manipulação de arquivo vão ser partes dessa área. Tem uma nova unit no Delphi chamada io.utils, onde você tem aí várias funções para fazer manipulação de diretório, e isso são perguntas que caem nessa área. Libraries and Packages, a gente tem uma outra área aí que são perguntas relacionadas à criação e uso de funções em DLLs, ok? Fundamentos de utilização de package, então você tem que saber como funciona uma estrutura de um package, convenção de nomes e a utilização de packages em runtime, entender as diferenças entre as cláusulas contain e requires de uma declaração de um package, como evitar referência circular e coisas do tipo. Outra pergunta aí, outra área, é a área relacionada a objetos e interfaces. Isso aqui é extremamente importante, essa área, porque muita gente comete erro na prova por causa de falta de atenção nessa área. Muitas das vezes você acha porque você sabe declarar uma classe, você sabe declarar uma interface, e isso não é verdade, porque existem limitações da interface que não existem na classe. Então, tudo que você faz na classe não necessariamente você pode fazer numa interface. Então, é importante saber as diferenças. Como declarar uma interface, como declarar uma classe. E aqui vão ter perguntas também relacionadas como implementar classes baseadas em interfaces. Então, você tem que saber como isso funciona. Gerenciamento de memória. Isso é uma outra área aí que a gente pergunta também. E na parte de gerenciamento de memória, você vai ter que saber utilizar as funções de gerenciamento de memória, como configurar o gerenciamento de memória no Delphi, como funciona a alocação de memória em objetos, quando você cria, destrói um objeto, se você tem um objeto relacionado, como é feita a ordem de destruição dos objetos, saber as diferenças entre as áreas de memória, o stake e o heap, como gerenciar memory leaks. Tá? Isso aqui são perguntas que vão ser feitas aí também nessa prova. Outra área, e essa área é uma novidade porque ela foi implementada a partir do Delphi 2007, a gente começou a ter suporte a generics, depois veio atributos, suporte a anônimos, métodos. A gente vai perguntar
como fazer declaração de generics, atributos, anônimos, métodos, os diferentes tipos de collection, de classes collection que tem no Delphi, quando e onde utilizar. Então você tem uma unit lá que é a generics.collections. Então estude bem essa unit. Tem várias coleções ali que vocês podem utilizar com generics. E a gente vai perguntar sobre, né, a utilização de atributos e algumas perguntas relacionadas à RTTI, mais na parte básica da RTTI, e a utilização de métodos anônimos também. Nessa área, vocês vão ter situações onde vai ser apresentado um código e você tem que, nesse código, rever e dizer qual vai ser o resultado ao executar esse código. Esse código está utilizando generics, está utilizando métodos anônimos, tem várias perguntas nesse tipo aí. Então, saber analisar, saber ler esse código é importante. Outra área é exceptions e assertions. Muita gente acha que exception é só declarar try except end, e não é só isso. Aqui a gente vai perguntar como você declara, mas como você gerencia a exceção, como você faz um raise de uma exceção, como você propaga essa exceção também, como fazer trabalhar com exceção em cascata, que é o nested exception, quando e como utilizar silent exceptions, ou seja, o uso da procedure abort ou da exceção e abort, e como habilitar e desabilitar assertions. Essas são áreas aí que a gente vai estar perguntando. E a última área na prova, developer, é relacionada a conceitos de banco de dados. Aqui a gente não vai fazer pergunta na prova developer relacionada a DB Express, a ADO, por exemplo, Interbase Express. As perguntas aqui serão perguntas relacionadas a classes T-Dataset, T-Field, Client Dataset, ou seja, tudo aquilo que é independente do banco, que não é específico, que não é uma tecnologia específica para banco de dados. A gente vai estar perguntando quais são as tecnologias de acesso a dados que existem no Delphi. A gente vai perguntar como você liga os componentes DataWare com a base de dados, ou seja, saber utilizar o data source é importante. Vamos fazer perguntas sobre os eventos before e after em um dataset, por exemplo, e como fazer navegação sobre esses componentes. Então, tudo aqui é relacionado aos conceitos de desenvolvimento com banco de dados. Não há nada específico relacionado a DB Express ou a DO, né, os componentes DBGO. Então, aqui são as áreas como estão organizados o exame para a prova Developer. Qual o material de apoio que vocês têm para começar a estudar nessa prova? No Study Guide tem uma lista primeiro, tem um link lá para os parceiros de treinamento que podem apoiar vocês. Tem links para documentação online. Essa documentação é a documentação que vem junto no Delphi, mas você pode fazer o download da documentação gratuita no site, que é o docs.embarcadero.com. No Study Guide também traz vários livros. O Study Guide está com livros em inglês. Eu tenho nos próximos slides algumas recomendações de livros em português. Sites de programação, e no meu blog eu comecei a publicar dicas para a certificação. Tá? Já tem algumas dicas lá onde você pode começar a dar uma olhadinha lá também. E, como eu sempre estou dizendo aqui, faça o download do Study Guide, porque ele é o seu guia. Material, livros e sites em português. Então, existe um livro chamado Recursos Avançados do Delphi, que é a tradução do livro do Delphi 2009 Handbook, do Marco Cantu. E esse livro vai cobrir bastante coisa aí sobre Unicode, sobre generics, né? Várias coisas que são novas no Delphi são descritas nesse livro. Então, esse livro é uma boa referência para vocês, além das outras documentações que eu passei. Mas esse é um livro que foi traduzido para o português. O site da Active Delphi tem vários artigos e vídeos, a DevMedia também tem, e também tem o EDN, que é o edn.embarcadero.com, que tem vários artigos, mas esses artigos no EDN tem vários em português e tem muitos em inglês também, ok? E o Study Guide está aí para vocês
verem todas essas informações. Ele está em formato PDF, é muito fácil, só ir no site e baixar. Onde comprar a certificação Delphi Developer? Ela custa $49. Você pode adquirir através da loja online da Embarcadero. Tá? Você vai no site aí da certificação, nesse link aí você tem acesso direto a comprar a certificação lá com o seu cartão de crédito internacional ou pagamento através de PayPal. Só na hora que você for entrar no site para fazer a compra do Delphi Developer, ele vai te perguntar em que país você está. Se vocês vão ler uma mensagem dizendo, se você é do Brasil, selecione na lista abaixo que o país Estados Unidos, United States. Isso porque a gente tem aí algumas restrições, então a gente liberou o acesso à venda da certificação para o Brasil. Então você tem que selecionar United States como país. E aí você vai conseguir ir até o final de todo o processo. Aí você vai colocar suas informações de cartão de crédito, vai colocar seu endereço, Brasil, todo o processo normal. É só no primeiro passo que pergunta em que país você está, só informa Estados Unidos que vai estar tudo certo. Quem é usuário registrado do Delphi XZ e RadStudio XZ tem direito a uma prova gratuita para a certificação Delphi Developer. Você pode obter o código para a prova nesse link que está aí, tá? Você só vai lá, coloca o seu serial number do seu Delphi ou do seu RadStudio e o sistema vai te mandar por e-mail o seu código para fazer a prova. Então, você já pode, a qualquer hora, obter o seu código aí. Você tem direito a uma prova gratuita, ok? Vamos agora falar sobre a prova Delphi Master Developer. A prova testa os conhecimentos avançados em programação Delphi. Ou seja, a gente vai fazer perguntas mais avançadas, vamos fazer perguntas relacionadas à definição de arquitetura de software e vamos testar sua capacidade de desenvolvimento com Delphi. Essa prova também está organizada em 12 áreas. Ela é moderada por um dos nossos parceiros e você tem aí 60 perguntas e 1 hora para responder essas perguntas. Como eu já informei isso anteriormente. O score aqui, o mínimo para passar, são 80%. Como que essa prova está organizada? Primeiro, a área é Windows Concepts, ou seja, vai ter várias perguntas aqui para testar seus conhecimentos gerais na API do Windows, incluindo aí as constantes, mensagens, né? Você tem que saber como trabalhar com as técnicas de envio de mensagem aí com a API. Vai também ter perguntas relacionadas ao Windows Register e como você faz aí, você gerencia handle de Windows e de controles, de componentes, tá? Isso vai ser pergunta dessa área. Vai ter perguntas relacionadas à interface e configuração do Delphi. Essas perguntas elas vão estar relacionadas aí ao IDE do Delphi XZ, Delphi XZ. Tá? E vão ter perguntas aí relacionadas à manipulação da paleta de componentes, Object Inspector, o Project Manager, perguntas relacionadas ao editor de código, a configuração de builds e assim por diante. Como configurar também e usar o debugger, isso vai ser vai ter essas perguntas. Também vai ter perguntas relacionadas à execução de auditorias e métricas, tá? Mas essas perguntas são perguntas relacionadas aí, não vão ser perguntas do tipo, em qual opção do menu tenho que fazer tal coisa? Não, a gente não vai perguntar isso. A gente vai perguntar qual é o propósito de uma determinada opção no IDE. São coisas relacionadas ao IDE, mas não exatamente em que opção de menu está tal coisa. Não vai ter pergunta assim, mas sim como utilizar determinada opção. A outra área do teste é VCL, e aqui eu tenho que atualizar e falar de VCL e RTL. Tá? Essa área faz pergunta relacionada a RTL e a VCL, então você tem que saber a hierarquia da VCL.
a utilização dos componentes visuais e não visuais, suas propriedades, métodos e eventos. Vocês vão ter também aí perguntas relacionadas a como gerenciar a exceção e as classes da VCL, perguntas relacionadas a RTTI, perguntas relacionadas a expressões regulares, que foi incorporado no Delphi XZ. A outra área é Working with Components, ou seja, como trabalhar com componentes. Você tem que saber aí os componentes básicos da VCL, suas propriedades, métodos e eventos, como utilizar, criar componente, saber quando você cria um componente, quem é o pai daquele componente que você está criando, ou seja, toda essa relação parent dos componentes você tem que saber. Então, quem são os owners e quem contém um determinado componente. A interação entre os componentes, action list e templates de código, de componente. Você tem que saber como utilizar isso, porque essas são as perguntas nessa área. A próxima área é linguagem, onde você tem aí aspectos avançados da linguagem, orientação a objeto, e a gente vai estar fazendo perguntas relacionadas à sintaxe, mas numa perspectiva mais avançada, conceitos de herança, polimorfismo, abstração, encapsulamento, overload de método, overload de operadores, convenção aí de chamadas, nested types, como chamar construtores e destrutores, como controlar o comportamento de uma aplicação, o escopo de uma classe, visibilidade de uma classe. Então, tudo isso relacionado a private, publish, strict, private, que a gente até viu na prova developer, mas aqui numa perspectiva mais avançada a gente vai perguntar aqui. E tem aí perguntas relacionadas a diretivas, né? Diretivas inline, deprecated, platform, reintroduce e experimental são perguntas que vão estar aí na prova. A outra área é a área de técnicas de acesso a banco de dados, e aqui a gente vai estar fazendo perguntas relacionadas a como criar aplicações para banco de dados com Delphi, como acessar os componentes utilizar os componentes de acesso a dados, perguntas relacionadas a T-Dataset, T-Field, a metadata do banco de dados, perguntas relacionadas a SQL, o uso e os requisitos para se utilizar componentes DataWare, vamos perguntar os métodos de acesso a dados, mas também como trabalhar transações, perguntas relacionadas a DBGO, a Interbase Express. E aqui a gente tem uma área específica para DB Express. Nessa área para o DB Express, você vai ter perguntas relacionadas ao framework do DB Express, perguntas também relacionadas aos componentes, né, como utilizar os componentes de query, stored procedure, de tabela, suas propriedades, métodos, eventos, como fazer depuração e deploy de uma aplicação DB Express, como funcionam as operações de transação e metadado no DB Express também vão ser perguntas aqui nessa área. Então, principalmente eu acho que o mais novo aqui seria o framework. Estudem o framework. No meu blog tem muita coisa sobre o framework, ok? E também nos outros materiais, parte do Study Guide. DateSnap. Tem uma área específica para DateSnap. Você tem que ter conhecimento na arquitetura do DateSnap, protocolos suportados, como funciona o gerenciamento de memória, o ciclo de vida de objetos, como registrar e chamar server métodos, quais as diferenças entre um servidor nativo quando tem a interface REST habilitada e quando não tem, como fazer o deploy e depuração de um servidor DateSnap, saber fazer chamadas assíncronas, ou seja, você tem que entender o uso de callbacks, o uso de filtros, como funcionam os filtros, principalmente os filtros mais recentes de criptografia do DateSnap. Tem que saber sobre JSON, vai ter perguntas sobre JSON e sobre pool de conexão. Outra área importante é escrevendo DLLs e packages. Aqui você vai ter várias perguntas relacionadas a quais são os requisitos para se escrever de forma efetiva DLL, entender as diferenças entre cláusulas contain required dos packages, como evitar referência circular, como utilizar dados globais em DLLs, como fazer deploy de aplicações utilizando Runtime Package e fazer deploy de aplicações utilizando DLL. Uma outra área importante aqui é desenho de componentes.
E isso aqui você tem que saber bem como criar componentes, estender suas propriedades, eventos, métodos, notificação, métodos de notificação, como criar editores de propriedade, editores de componentes, como esconder ou expor uma determinada propriedade, método de um componente. Você tem que saber aqui as classes da VCL, tipo, quando utilizar TOIN Control, quando utilizar T-Custom Control. Eu recomendo vocês também darem uma lida em geral numa classe, na classe T-Component. Essa classe tem um comportamento diferente das outras e tem outras áreas, tipo gerenciamento de memória, outras áreas no exame Developer e no exame Master, que fazem perguntas relacionadas à classe T-Component. Então, entender essa classe é importante. A outra área é a programação para a internet. Aqui a gente vai fazer perguntas relacionadas a Web Broker, perguntas relacionadas a SOAP, a REST, ou seja, Web Service em geral, como consumir WSDL, tipos de aplicações web, CGI e ZAP, perguntas relacionadas a JSON e como fazer depuração de servidores de aplicação web. E para completar, a gente tem aí Working with XML, ou seja, trabalhar com arquivo XML. Você tem que saber como trabalhar com arquivo XML, com XML Document, como trabalhar XML com Client Dataset, saber como utilizar o Data Binding, o XML Data Binding. Você tem que saber também como funcionam os conceitos de XML, como funciona um DTD, como funciona um XSD, o XDR, o DOM, né, o Document Object Model, e quais são os requisitos, o que se pode ou não se pode ser quando se escreve um arquivo XML. Então, você tem que saber isso aqui. Ok? Material de apoio na certificação Master, você vai ter no Study Guide aí os parceiros de treinamento, você vai ter a documentação online, onde você tem tudo acesso à documentação online, tem vários livros que a gente recomenda no Study Guide, site de programação em Delphi também que estão recomendados, tem as dicas aí que eu vou começar a publicar dicas relacionadas ao exame Master, e, de novo, faça o download do Study Guide para a prova Master. Alguns livros em português. Esse livro, Recursos Avançados, ele é válido tanto para a prova Developer como para a prova Master. Ok? Tem vários outros livros que a gente lista e artigos que a gente lista no Study Guide. Por exemplo, tem um livro sobre DataSnap, do Dr. Bob. Está em inglês. Tem um livro sobre Client Dataset do Kerry Jensen. Tem vários links aí no site, ou no Study Guide, ok? E vários materiais aí, anos de material de artigos e vídeos no site da Active Delphi e da Clube Delphi, ok? Onde comprar, né, a prova? Primeiro, a prova Master você adquire somente através dos parceiros locais, né? Você pode entrar nesse link aí, o Where to Buy, e ter a lista de parceiros que você pode comprar. Você tem um parceiro local, ou você pode contactar direto o nosso distribuidor no Brasil, que é a AE do Brasil, mandar um e-mail para eles, né, falando que você quer adquirir a prova. São $149, e aí você tem conversão, impostos no Brasil, então você tem aí, converter isso aí, ver diretamente com eles. O candidato precisa agendar a prova com um dos parceiros de treinamento ou Certification Center, importante isso, tá? Então aqui, uma grande diferença entre a Master e a Developer é que a Developer você pode fazer em qualquer lugar, pode comprar direto pelo site, custa $49, e a prova Master você vai comprar diretamente com um dos nossos parceiros locais, ok? Bem, vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu até aqui. Links importantes aí. Primeiro, Certification Center. Vai nas páginas específicas para cada uma das certificações. Obtenha informação, leia os Study Guides. É muito, muito importante. E fica de olho no meu blog que eu vou postar dicas. Eu não vou postar respostas ou perguntas, mas eu vou guiar vocês de forma a vocês estudarem certas áreas que a prova vai fazer perguntas e também ajudar vocês a aprenderem, conhecerem mais sobre Delphi.
De novo, a certificação Delphi Developer é grátis. Todo usuário de Delphi XE e Rádio Studio das edições Startup, Professional, Enterprise ou Architect tem um código grátis. Você pode obter esse código através do link aí, que está no seu vídeo. Basta informar o seu serial number e no seu serial number você pode aí vai receber o seu código para fazer a certificação, a prova, ok? No seu e-mail. Você tem até dia 31 de julho para solicitar o código gratuito. E depois que você solicitar, você tem mais 90 dias para fazer a prova. Se você não tem Delphi XZ ou Rádio Studio XZ, você pode fazer a atualização, que você vai ter direito ao voucher para você fazer a prova. Mas desde que seja até dia 31 de julho, ok? Uma outra coisa importante é os links aí para você baixar os study guides, ok? Eu vou disponibilizar esses slides para vocês logo no meu blog e vocês vão poder pegar todos os links e você pode ir direto no embarcadeiro.com/br/certification, que você tem aí todos esses links, todo acesso às informações, mas eu vou também fornecer os slides que aqui estou apresentando, ok? Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Enquanto isso, vocês podem anotar meu e-mail, o link do Certification Center, meu blog. Se quiser me seguir no Twitter, fiquem à vontade. E vocês podem me mandar dúvidas, informações a qualquer hora, a qualquer momento, que eu vou responder com o maior prazer. Eu tenho aqui várias perguntas para responder. E eu vou começar aqui com as perguntas aqui que o pessoal está me mandando. Vamos lá. Tem perguntas aqui se vai ser disponibilizado material sobre a certificação no idioma nacional. A gente, os parceiros de treinamento, eles têm treinamentos em português. Tá? Alguns dos materiais estão em inglês, mas está sendo feita uma tradução dos materiais para português. Mas a prova, por enquanto, vai permanecer em inglês. A gente vai avaliar conforme demanda se vai haver uma tradução ou não da prova para outros idiomas, incluindo português. Nesse momento, a gente vai manter a prova em inglês, ok? Outra pergunta aqui. Como está a expectativa no mercado para Delphi? A gente tem 4 milhões de usuários no mundo inteiro, Geraldo. E a gente está recebendo um feedback muito, muito bom com a certificação. Gostaria de saber se o programa de certificação abrange a versão 2010. O programa de certificação abrange Delphi, tá? Ele não é específico para uma versão. A gente, nas perguntas relacionadas à interface, a gente pega e fala assim, use a versão Delphi XZ, porque as perguntas vão ser relacionadas à interface do Delphi XZ. E, claro, tem recursos como Generics, Anonymous Methods, recursos mais avançados que foram incorporados no Delphi XZ. Mas eles não são a totalidade da prova. Então, quando você tem as perguntas ali, nas categorias que eu informei, as 60 perguntas vão estar distribuídas entre aquelas perguntas, entre aquelas áreas. Isso não quer dizer que você vai ter 5 perguntas para cada uma das 12, que isso equivale a 60. Você pode ter áreas onde você vai ter 3 perguntas sobre XML, mas você vai ter 8 perguntas relacionadas a desenvolvimento com banco de dados. Okay? Então, o importante é você se atualizar com os novos recursos que foram incorporados até o Delphi XZ, tá? E fazer a prova. Mas todo o seu conhecimento que você tem anterior, ele é aproveitado sim, tá? Por exemplo, OO, linguagem, desenvolvimento com banco de dados, vários deles, desenvolvimento de DLL, de package, vários deles são aproveitados. Você recomenda algum livro de cabeceira de Delphi para ajudar na analisação da prova de certificação? Na verdade, Rodrigo, eu recomendo vários. Todo o material
todas as recomendações de livros que estão no Study Guide, eu fui responsável pelo programa, então todos os livros que estão ali são livros que a gente aqui recomenda para você se preparar para a prova. Não tem um específico, tem 4 ou 5 diferentes livros, ok? 1 minuto por questão. Nossa, existe a possibilidade de aumentar esse tempo? Acho muito pouco. Edgar, não existe possibilidade de a gente aumentar o tempo e posso te dizer, 60 minutos é mais do que suficiente para responder as perguntas. Em média, as pessoas levam 30, 40 minutos para responder tudo. Caso caia a conexão no meio da prova, perco a certificação. No caso você tem que ter certeza aí, tá, que você tem uma conexão à internet, que tudo vai estar funcionando. Se a sua conexão cai e volta, você continua o exame de onde você parou. Mas é claro que se cair 3 horas depois você vai querer voltar a fazer, não tem como. Custo, eu já respondi o custo, $49 a Developer e $149 a Master. Quais diferença do reconhecimento do mercado das certificações entre as provas moderadas e moderadas? Não existe diferença entre a moderada e não moderada, eu acho que com relação ao seu reconhecimento do mercado. O que existe é, quando alguém está avaliando um profissional para contratar e ver que ele é certificado, ele vai utilizar a certificação como um dos mecanismos para te avaliar. A certificação não vai ser um único mecanismo. É claro que a prova Master ela tem mais valor, porque ela não porque ela é não moderada, mas sim porque ela vai fazer perguntas mais avançadas, ela cobre uma diversidade de áreas muito grande dentro do Delphi. Então, ela requer um conhecimento muito maior do que na prova Developer. Existe uma lista de profissionais certificados para que as empresas possam consultar. A gente vai ter, Clayton, vai ser o Certified Developer Directory, onde as empresas vão poder ir no site. Qualquer pessoa vai poder ir no nosso site e ver a lista de profissionais certificados. Existe algum livro de apoio para os estudos além do Study Guide? Existe alguma versão em português? Eu disse o livro do Marco Cantu, o Rodolfo, sobre recursos avançados do Delphi. Esse é um bom livro aí. Os parceiros de treinamento também treinam para certificação Developer? Sim. Bem, vamos ver aqui quais são as outras perguntas. Então, já comentei sobre o livro, é o livro Recursos Avançados do Marco Cantu. Tem algum prazo para fazer a prova ou posso, fazer daqui a uns 6 meses? Pode fazer a hora que você quiser, Danilo. Mas o importante é que também não demorar muito, porque a gente vai, em algum momento, atualizar a prova. Não vamos atualizar mês que vem ou no final do ano, mas a gente vai trabalhar. Então é importante você ter aí se organizar para fazer a prova direitinho. Com esses $49, se eu for reprovado, posso refazer novamente? Se você for reprovado, você vai ter que adquirir um novo código e fazer a prova de novo, Alisson. Quem usa servidores de licença ToolCloud, como gera o código para a prova? Nesse caso, quem tem servidores ToolCloud ou All Access, eles entram em contato com o e-mail certification@embarcadeiro.com e vai ser enviado para eles os códigos. Vocês vão receber o link do webinar no e-mail logo depois do evento. E eu vou colocar no meu blog os slides. As questões são sempre objetivas, Hélio, são sempre múltipla escolha. Existem cursos preparatórios para certificação em alguns dos parceiros? Sim, existe. Você aconselha a fazer? Eu aconselho, tudo depende do seu
seu nível de conhecimento, Bader. Eu recomendo para Master, sem dúvida eu recomendo, porque ali geralmente você faz aí uma bateria de 6, 7 cursos que são você vai demorar aí talvez 6, 7 meses, dependendo da sua agenda. Para a prova Developer, eu acho que para a prova Developer, se você já programa em Delphi, já tem lá 1, 2 anos de experiência em Delphi, e você lê, estuda o material, eu acho que você vai estar apto para passar. Claro, você tem que se preparar, você tem que se dedicar. Mas se você já é um desenvolvedor, tem pelo menos 1, 2 anos de experiência em Delphi, você estudando, se atualizando no material, você sem dúvida tem grande chance de passar. No caso de não passar em uma prova, tem um prazo para fazer a próxima ou apenas comprar uma nova tentativa? Apenas comprar uma nova tentativa, Marcelo. Será disponibilizado algum simulado além das questões de Study Guide? Não, Danilo. A gente tem as perguntas de exemplo a gente tem as perguntas de exemplo no Study Guide. O Study Guide é o guia. A gente da nossa parte, não está preparando nenhum simulado. As questões, elas na prova estão relacionadas até a versão Delphi XE, não inclui questões de nada relacionado com o que a gente tem no roadmap do Delphi, de suporte multiplataforma, 64 bits. Não, nesse momento não. Quando eu faço a compra no site, qual o prazo eu tenho para fazer a prova no caso do Delphi Developer? Quando você compra o código, você tem 3 meses para fazer, 90 dias para fazer a prova. Então, pergunto, como o embarcadeiro pretende tornar suas certificações requisito para as empresas desse porte? Tadeu, a gente não pode obrigar as empresas a tornarem isso requisito, obrigatório. Eu não acho que as empresas usem isso como uma forma obrigatória, mas sim como uma forma de avaliar o profissional. Eu acho que com o tempo, o número de profissionais certificados e com o que a gente pretende trazer aí de novidades para o Delphi, o mercado vai se ajustando a isso. Tá, já falei que vai ter o download de PowerPoint. Respondi sobre o simulado. André, nos 90 dias começa a contar a partir do momento que eu recebo o código ou após 31/7? Quando você recebe a partir do momento... Os 30 dias começam a contar a partir do momento em que você recebe o código. Na verdade, que você ativa o código, Eric. Você recebe o código, você tem que ativar esse código. Sim, quem tem versão starter também tem direito ao código promocional também. Caso você não passe na prova, você paga por uma nova prova. A previsão por algum parceiro em Santa Catarina? Tem, Diego. O parceiro hoje em Santa Catarina é a Aquasoft. Pode entrar em contato com eles. Estão baseados em Porto Alegre, mas eles estão sempre também em Santa Catarina. Entre o Delphi 7 e o Delphi 2009, além da IDE e o Unicode, tem mais algumas mudanças que devemos levar em consideração em questão de certificação? Sim. Estudar Anonymous Methods, Generics, Collections. O fato da certificação developer não ser moderada abre a possibilidade do candidato burlar a prova solicitando para outra pessoa fazer o exame. Isso não faz com que o certificado perca seu crédito, não seria melhor todos os exames serem moderados? Quem faz isso está enganando a si próprio. Então, assim, se depois ele chega numa empresa e vai fazer uma entrevista, a pessoa vai ver que ele não é um profissional capacitado. Tá? Então, você tem um tempo aí, são 60 minutos para fazer e vai da consciência de cada um. Entendeu? Tornar todas as provas moderadas, de alguma forma, também isso dificulta o acesso à certificação. E a ideia é com esse novo programa, no passado, as provas todas eram moderadas. Isso dificultava muito o acesso. Agora a gente, com isso, facilita o acesso à certificação. No caso da prova master, você tem que ir até um parceiro
e fazer essa prova com parceiro. Isso mesmo. Não, para fazer a compra online, você tem que ter um cartão de crédito ou pagar através de PayPal, Cleison. Se você não tem cartão de crédito internacional, você pode contactar direto o parceiro local ou nosso distribuidor, que é do Brasil, aí, e eles podem faturar o código para vocês com boleto. Tem uma pessoa aqui, tem a licença da FXI e já adquiri no dia 1/7 o código para fazer o teste de Delphi Developer. Gostaria de saber se tem 90 dias a partir de 1/7 para realizar a prova. Ronaldo, você vai ter 90 dias a partir do dia 31, julho, agosto, setembro. Você vai ter até setembro para fazer a prova. Quando vai sair essa lista de profissionais certificados? A gente quer publicar isso até o final do ano. Wesley. Possibilidade de haver simulados? A gente pode pensar nisso. Por enquanto, os parceiros de treinamento provavelmente vão criar simulados. Se já não tem. Uma dica para curso de certificação via web é bem interessante, você acha? Eu acho ótimo. Acho que tem que ter cada vez mais curso web mesmo. Os cursos dos parceiros de treinamento estão disponíveis em português. Que eles estão aí no Brasil. Recebi o código da prova, porém ainda estou estudando. Devo ativar o código só quando estiver preparando ou posso ativar logo? Pode ativar logo, Ronaldo. Você pode ativar e aí você tem aí mais, depois que ativar, mais 90 dias para a prova. Uma pergunta aqui. Permite a tradução da prova simultaneamente por parte do candidato usando recursos como o Google Tradutor? Não. Provavelmente, Ronaldo, se não tem um parceiro na sua cidade, você talvez tenha que se deslocar, ou tem vários parceiros que oferecem treinamentos nas cidades, né? Eles se deslocam. Ok, então, pessoal, acho que todas as perguntas relacionadas aqui à certificação já foram respondidas. Tem várias perguntas relacionadas a parceiros de treinamento em cada cidade. Eu peço para vocês acessarem o link embarcadeiro.com/partners e nesse link você tem a lista de todos os parceiros em Embarcadero. Uma coisa importante aqui, estão perguntando onde posso encontrar o livro do Marco Cantu, mesmo que seja em inglês. Você pode comprar no Amazon. E também, quem foi usuário do Delphi 2010, do Delphi 2009, a gente disponibilizou o livro gratuito para essas pessoas. Já pode até baixar da sua área de usuário registrado, se você tem uma dessas licenças. Bem, eu acho que é isso. Pessoal, eu espero aí que tenha sido útil todas essas perguntas, essas respostas. E caso você tenha aí alguma dúvida, manda um e-mail aí para mim, tá? Vou responder com todo prazer. Siga aí no Twitter, que eu sempre estou colocando as dicas, o que eu coloco no blog lá também. E visita o Certification Center, tem sempre muita informação lá, tá? Vai lá, porque lá é onde tem todas as informações. Uma última pergunta aqui, o livro do Bob Swart vai ter na versão em português? Que eu saiba não, Cícero. Bem, muito obrigado aí a todos vocês e nos vemos em um próximo evento, né? Então, caso tenha alguma dúvida, é só me mandar um e-mail. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom início aí de preparação para a prova, para todos aqueles que estão interessados. E eu espero que vocês passem, né? Que vocês se tornem um desenvolvedor certificado em Delphi o quanto antes. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.